Olá, curiosos! Olá, curiosos! Começando o novo programa de toda quinta-feira aqui no canal do Guia dos Curiosos, que é um aperitivo para o programa do sábado. Você já sabe, todo sábado estamos ao vivo das 10 ao meio-dia com o nosso time de colaboradores, mas você pode ver ou rever o programa a hora que quiser. E toda quinta-feira à noite nós vamos fazer um aperitivo com um quadro novo, um quadro apresentado por mim e por Magalhães Júnior, nosso especialista em TV. Boa noite, Magalhães! Boa noite, Marcelo. É um prazer estar aqui com você nessa nossa nova empreitada, aqui dentro do Olá, Curiosos. É isso. E o nome deste quadro é? Quem te viu, quem te vê, com Magalhães Júnior. Magalhães Júnior trabalha em televisão há quanto tempo, Magalhães? Trabalho em televisão desde 1983, são 37 anos. Olha, então o Magalhães sabe muito, ele viveu com muitos personagens da história da TV e vai contar aqui histórias saborosas. E a gente começa com o quê, Magalhães? Nós vamos começar falando da primeira série filmada brasileira que foi para a TV em 1961, chamada O Vigilante Rodoviário. Opa, começamos bem, hein? Então vamos lá. Sim, Vigilante Rodoviário foi uma criação do Ari Fernandes, que era um cineasta. Estreou no Brasil em 20 de dezembro de 1961. Pode parecer estranho, né? Estrear no final do ano, mas depois eu explico melhor o porquê. Essa série contava, Marcelo, as aventuras do vigilante Carlos, que patrulhava as estradas juntamente com seu cachorro chamado Lobo, a bordo de uma moto Harley Davidson, uma coisa muito legal. Para viver esse vigilante Carlos, foi escolhido um ator que estava começando a carreira, inclusive ele ajudava na produção de alguns comerciais ao Ari Fernandes. Esse ator chamava-se Carlos Miranda. O Carlos Miranda, ele fez um ano de treinamento ali no policiamento rodoviário. Tanto ele foi tão bem que depois que a série terminou, ele foi convidado pelo comandante-geral da Força Pública para ingressar na carreira militar. Ele, inclusive, em 1998, se reformou, foi para a reserva como tenente-coronel. Hoje, ele é o tenente-coronel Carlos Miranda. Já o pastor alemão, Lobo, na verdade ele não chamava Lobo, ele tinha um outro nome. O nome dele era King. Só que o Ari Fernandes falou que, caramba, King, numa série brasileira, não, vamos chamar de Lobo, porque Lobo tem em todo lugar, inclusive no Brasil, tem o Lobo-Guará, né? Então, o Ari Fernandes ele era tão bom que ele já estava fazendo uma homenagem à nota de R$ 200, era mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, viu? O cara que prevê o futuro. E quantos episódios foram no total, Magalhães? Foram produzidos 38 episódios, eles eram levados sempre ao ar às quartas-feiras, e engraçado que na primeira semana já fez sucesso, mas na segunda semana o Ibope foi estrondoso, foi uma coisa excepcional. E como o vigilante usava uma jaqueta de couro, era comum para garoto da minha época querer ganhar de presente uma jaqueta de couro para ficar parecido com o vigilante Carlos. Era difícil, mas a gente dava o jeito, né? Marcelo, você sabe que o que essa série teve de legal foi que muitos artistas que estavam iniciando, eles acabaram participando dessa série. Por exemplo, Fulvio Stefanini, Ari Fontoura, Estênio Garcia, Rosa Maria Murtinho. Falar em Rosa Maria Murtinho, teve um episódio chamado A Repórter, que ela participou. E a gente separou um trechinho desse episódio em que a Rosa Maria Murtinho interpretava uma jornalista que vivia atrás de furo de reportagem.
E o que estava acontecendo? Qual era o mote dessa história? Tinha havido, ou estava acontecendo, um derrame de dinheiro falso. E ela vivia atazanando o vigilante Carlos, tentando descobrir alguma coisa para dar um furo de reportagem. Vamos ver como é que é? Eu tenho uma pista, Carlos. Você precisa me ajudar. Você sempre tem uma pista. Esse é um problema da delegacia de falsificações. Mas, Carlos, se você não me ajudar, eu vou ser transferida para a seção de anúncios classificados. Ótimo. Assim você perderá a mania de bancar detetive. Escute, se vigiarmos alguns locais de diversão, pode ser que a gente descubra alguma coisa. É fácil. Eles só passam notas de 500. Isso até ontem, Marisa. Agora vão passar as notas de 1000. Como você sabe? Dedução de Sherlock. A de 500 foi para testar o negócio. É verdade. Por que não me disse isso antes? Isso já é um furo. Um momento, Marisa. Nada disso é verdade. Eu estava brincando. Tchau. Essa menina é louca. Precisamos vigiá-la, Lobo. Ah, esses jornalistas, viu? Sempre aprontando dessas. Você vê que coisa, né? Essa série não é para ter se chamado Vigilante Rodoviário. O nome pensado é alguma coisa como patrulheiro, não era? O nome pensado era Patrulheiro. E aconteceu o seguinte, Marcelo, quando eles acertaram o compromisso com a TV Tupi, aliás, quando eles começaram a filmar a série, era filmada com o nome Patrulheiro. Mas eles acertaram com a TV Tupi. A TV Tupi comprou os direitos de exibição. E a TV Tupi tinha, aos sábados, um programa, uma série americana chamada Patrulheiros do Oeste, né? E essa série, ela era patrocinada pela Toddy, achocolatado Toddy. E tanto é que os patrulheiros, eles eram conhecidos como Patrulheiros Toddy, né? É uma coisa... Eu chamava de Patrulheiros Toddy, todo mundo chamava de patrulheiros, ninguém falava Patrulheiros do Oeste. Só que, para não ter problema com digamos, o patrocinador, eles resolveram mudar, porque ia ter um patrulheiro na quarta-feira e um patrulheiro no sábado. Então, a ideia foi passar para vigilante. Só que teve um outro problema. Em 1961, a TV Tupi Canal 4 apresentava às quartas-feiras um programa chamado O Menino do Circo. O Menino do Circo, ele era interpretado pelo Mick Dolenz, que viria a ser o baterista dos Monkees. Qualquer dia nós vamos falar dos Monkees aqui. Esse programa, ele ia muito bem, Marcelo, era um ibope muito bom. Só que no dia 17 de dezembro de 1961, aconteceu um terrível incêndio num circo lá no Rio de Janeiro. Morreu gente, foi uma coisa terrível. E a Nestlé, que seria a patrocinadora do Vigilante Rodoviário, que era quem patrocinava o Menino do Circo, resolveu tirar a série. Era quarta-feira, o incêndio foi no dia 17. Eles disseram, nós não vamos mais exibir o Menino do Circo. Vamos pegar aquela série que está sendo produzida, que é para estrear o ano que vem. Então o jeito foi fazer uma van premiere no dia 20, e aí não dava tempo para o Ari Fernandes mudar o nome. Então os 4 primeiros episódios, não tinha o título de vigilante rodoviário nem de patrulheiro, mas o Carlos era chamado de patrulheiro. Passou a chamar vigilante para não bater com os patrulheiros Toddy. O Maga, você se referiu ao incêndio do Gran Circo Americano em Niterói. Exatamente, em Niterói. Uma tragédia incrível, que tem até livro contando essa história. E você falou de alguns artistas iniciantes, né? Você citou alguns. Sim. Mas a gente teve caso de atores, cantores, meio celebridades que participavam dos episódios também?
Teve um comediante que chamava-se Amândio Silva Filho, que era o top da época, e um cantor muito famoso já na época chamado Juca Chaves. Inclusive foi feito um episódio todo em função do Juca. O nome do episódio, inclusive, chamava-se O Rapto do Juca. Né? Foi uma coisa, foi muito bacana. A gente separou um trechinho desse episódio em que o Juca ele já foi raptado, ele vem no seu carro junto com os raptores e ele passa pelo posto policial e encontra o vigilante Carlos. Vamos ver. Juca Chaves, como vai, velho? Tudo certinho, Carlos. Vai para o programa de hoje? Vou sim. Já estamos atrasados, Juca. Sairei daqui em tempo de vê-lo. Procuro-o na TV. Farei o possível para não decepcioná-lo. Esse Juca é esquisito mesmo, hein? Não, Lupe. O Juca sempre foi conversador. Mesmo antes dos programas, nunca o vi preocupado. Admiro-me muito de vê-lo assim hoje. Enfim, a audição desta noite é muito importante. O Juca decorando o texto é um grande cantor, né? Sim, e ninguém percebia que ele estava sendo sequestrado, né? Ele com dois caras ali no carro, acho que era um carmanguia, né? Os três apertadinhos. Não, estamos indo para a audição, tal. Mas, Marcelo, o Vigilante Rodoviário não foi sucesso só em televisão, não. Ele foi, por exemplo, história em quadrinho, né? Foi lançado um gibi, o Vigilante Rodoviário, era uma guerra para você conseguir encontrar nas bancas, porque acabava logo, era uma coisa impressionante. Eu lutei muito para conseguir reservar ali o meu exemplar de O Vigilante Rodoviário, e ele foi longa-metragem também para o cinema. Foram 4 longa-metragens, né? O primeiro chamava-se O Vigilante Rodoviário, né? Uau! Que, na verdade, foi um mix de vários episódios. Depois teve O Vigilante contra o Crime, foi o segundo. Depois teve O Vigilante e os 5 Valentes, né? Um título bonito. Eu me lembro que eu fui assistir esse filme, minha mãe me levou num cinema em São Paulo chamado Cine Universo, que era no Brás, no bairro do Brás. E esse cinema tinha como característica uma coisa que eu nunca tinha visto. O teto era retrátil. Durante o intervalo, o teto se abria, se não tivesse chovendo, é claro, e isso era só de noite, e você podia ver as estrelas. Era uma coisa muito bacana. Olha só, fim, curiosidades, Maga. Eu vi logo, cara, quando você começou a tua apresentação, e isso é uma curiosidade que o episódio começava às 20 horas e 5 minutos, né? A propaganda, 20 horas e 5 minutos, já tinha uma curiosidade. Sim, mas é um tempo que dava para acontecer isso, né? Outra curiosidade é que o Vigilante Rodoviário fez tanto sucesso e faz tanto sucesso que continua em exibição no Canal Brasil toda terça-feira, às 10h30 da noite, para quem quiser acompanhar. Tem mais alguma, Maga? Conta mais alguma. Bom, teve o último filme do Vigilante, né? Que era O Vigilante em Missão Secreta. Esse fechou, vamos dizer, a quadrilogia de longas-metragens. E tem uma curiosidade muito legal. O Lobo, como eu falei no começo, o Lobo, ele andava com o Vigilante Carlos na moto Harley Davidson, né? E a grande maioria dos episódios ele acompanhava o Vigilante Carlos na moto. Mas um dia, no intervalo de gravação, alguém foi dar partida na moto e o Lobo estava perto. E deu partida e queimou o rabo do Lobo. O Lobo ficou assustado e nunca mais ele quis subir na moto. Então o jeito foi
passar a fazer as cenas com o carro do vigilante rodoviário, que era um Cinca Chambord 1959, preto e amarelo, que foi criado especialmente ali para a série. E não era um carro da corporação, é um carro que foi criado, né? Mas a gente não pode esquecer, Marcelo, do tema de abertura. O tema do Vigilante Rodoviário, que a letra foi criada pelo próprio Ari Fernandes. E eu me lembro que foi interpretada por um grupo vocal chamado Titulares do Ritmo. Mas a gente tem uma nova versão que foi muito bem executada pela Beck e os Tios de Fusca, que está aí para a gente curtir. Boa. De noite ou de dia, firme no volante, vai pela rodovia, bravo, vigilante, guardando toda a estrada, forte e confiante, é o nosso camarada, bravo, vigilante. O seu melhor amigo é o farol que avisa do perigo. Sempre melhor pra girar todo instante. Da estrada é o vigilante, vigilante rodoviário. Que clipe bonito, que interpretação legal da nossa banda Beck e os Tios de Fusca. E eu tive a oportunidade de já entrevistar 2 vezes o Carlos Miranda para contar um pouco dessas histórias. Ele tem, Maga, guardado 1000 objetos usados nos filmes, nos programas de TV. Ele tem um acervo muito grande e o sonho dele era abrir um memorial com tudo isso, né? Ele estava até negociando com a prefeitura de Cabreúva já há um tempão, ninguém sabe o que aconteceu, né? Porque em Cabreúva tem uma estátua em homenagem a ele, o carro, ele tem uma réplica do Cinca Chambord, tem lá também. Ele mora em Águas da Prata, que fica a 200 quilômetros de Cabreúva. Mas ele tinha esse sonho, que é aquela coisa do Brasil, né? De reverenciar esses ídolos, esses grandes personagens, a gente vai deixando de lado. Que bom que você está resgatando tudo isso aqui. É uma homenagem que a gente faz ao vigilante rodoviário, ao Carlos, que acabou de completar 87 anos, e os amigos até fizeram uma arte para colocar nas redes sociais, e a gente vê a cara do Carlos atual, como ele está. Muito bacana, Marcelo. Marcelo, eu só queria fazer uma coisa. Eu disse no começo que eu ia explicar por que da estreia em 20 de dezembro de 1961. Foi justamente para cobrir aquele problema que teve, a retirada do ar da série O Menino do Circo, mas, na verdade, não foi o primeiro episódio que foi ao ar, foi uma avant-première, foram trailers do que já tinha sido filmado, porque o combinado era que só iria para o ar quando tivesse no mínimo 20 episódios. E o Ari Fernandes tinha feito 4 ou 5 só. Né? A estreia mesmo aconteceu oficialmente numa quarta-feira, dia 3 de janeiro de 1962. Foi um Ibope muito legal e já no dia 10 o Ibope foi estrondoso. Né? E eu louco atrás de uma jaqueta de couro marrom, igual a do vigilante rodoviário. Muito bacana. Então essa foi a van-premiere do quadro Quem Te Viu, Quem Te Vê, com Magalhães Júnior, toda quinta-feira aqui no nosso canal. Um aperitivo para o Olá Curiosos de sábado, que você confere das 10 ao meio-dia, ao vivo,
ou o dia que você quiser aqui no nosso canal. Maga, até a semana que vem, hein? Até semana que vem, Marcelo. Um abração. Tchau, pessoal. Tchau para todos.